fugindo das tentações. E como fugir das tentações? Fugir das tentações significa ter atitude ou atitudes de renegar-se de algo que é prazeroso. Renegar-se de algo que é gostoso. Renegar-se de algo que é satisfatório. Um dos objetivos de todo mundo que é gordo como eu, é emagrecer. O alvo de todo gordo é emagrecer. Você quer emagrecer comendo. Quer emagrecer comendo pizza todo final de semana. Uma Coca-Cola de 4 litros. Depois fica pedindo oração. Quer emagrecer. Esse ano vou perder 10 quilos. Esse ano vou perder 8 quilos. Mas só que a boca não para de comer. Algo prazeroso. É gostoso comer. Uma das coisas que Deus criou é comida. Melhor. Uma das melhores coisas que Deus criou é comida. Eu gosto de comer. Prazeroso. Porém, ao mesmo tempo, se você não controlar a comida, a boca, melhor dizer, você acaba caindo nessa tentação. Então, fugir das tentações significa ter atitude de renegar-se de algo que é prazeroso, algo que é gostoso, algo que é satisfatório para você. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que é ilegal. Algo que é bom, gostoso, prazeroso, satisfatório, mas no fundo, você sabe que isso é ilegal. Isso aí é imoral. É pecaminoso. Gostoso é gostoso. O pecado é gostoso. O pecado é gostoso. Você não vai falar que pecado não é gostoso. Todo pecado é gostoso. Você vai sair com a mulher dos outros, é gostoso. Tá rindo, né? Você sabe o que está falando. É gostoso. Gostoso não ser fiel ou ser infiel. De repente o homem, para você ser macho, tem que ter 5 mulheres. 6 mulheres. Saindo com uma cada dia, cada noite. É gostoso isso. É gostoso. Uma delícia. Cocaína é gostoso? É gostoso. Delírio. Começa a ver anjos. Droga é gostoso. Uma cachaçazinha aí. É gostoso tomar uma cachaçazinha? É bom, gostoso, faz bem. De repente começa a viajar, começa a ver nave espacial e tal. Começa a ver anjo dentro da igreja. Porque você já tomou. É gostoso. Pecado é gostoso. É gostoso. Mentira você falar que não é gostoso. É gostoso. O que é desafiador? As consequências. Roubar é gostoso? É gostoso. Assaltar um banco é gostoso? É bom. É uma fortuna. De uma hora para outra, você ficou rico. Como? Só ter um banco. Oh, puxa, vou gastar, vou viajar. Gostoso. Que maravilha, que lindo isso. O que é duro em tudo isso é as consequências, o que vem atrás de tudo isso. A busca do prazer ou de uma satisfação, de saciabilidade inconsequente, é o desejo que todo ser humano teria. Se o próprio ser humano não tivesse a noção do que é imoral e da imoralidade, e se a própria sociedade não impusesse as leis, e se não houvesse o temor de Deus no nosso coração, e essa busca seria mais frenética do que é hoje. Mas apesar de tudo isso, apesar de haver as leis morais, apesar de nós termos as leis na própria sociedade, apesar de termos a palavra de Deus, mesmo com todos esses limites que nos são impostos, somos tentados, cedemos às tentações, e que tem resultado na destruição do próprio homem, na própria família em si,
na própria sociedade. Há alguns anos atrás, conheci um casal amigo nosso, e chegaram lá em casa. Antes de chegar em casa, e a esposa ligou na nossa casa que o marido estava traindo ela. Conheceu outra moça lá em Santa Catarina e eles estavam conversando, escondido. Só que a esposa descobriu. Resumo da história, ele já estava quase morando lá, em Santa Catarina, e ela aqui com as duas filhas, duas meninas. Até então, esse homem, amigo da gente, o que ele fazia era gostoso? Era gostoso. O que você faz escondido é gostoso? Até então é prazeroso, é gostoso. Porque o pecado, muitas vezes, ele é egoísta. Quando a gente faz alguma coisa, é uma satisfação pessoal. Eu que estou gostando. O prazer é meu. A satisfação é minha. Eu não estou pensando se a minha filha, se os meus filhos, se a minha esposa está gostando ou deixar de gostar. O prazer é meu. Se eu gostar, basta. Isso é suficiente. Se isso me fizer bem, isso é maravilha. Mas o que se a minha família está sentindo, ou a minha família vai sentir com isso, tanto fez, tanto faz. Eu chamei os dois, o casal em casa, nós chamamos eles. Houve meses e meses de aconselhamentos. E a filha, também, que fazia parte da própria família, logicamente, começou a namorar com o rapaz. Um namoro de anos, os pais não sabiam, de uma hora para outra. E eles vieram para a nossa casa numa sexta-feira. Numa quinta-feira, a filha resolveu casar, sem falar para os pais. E a mãe estava totalmente arrasada. E houve meses, dias e dias, semana em semana de aconselhamento. Pela graça de Deus, hoje é uma família totalmente restaurada. É fácil isso? Não é. No começo, esse rapaz gostava. E houve um tempo atrás, também recebi um colega, aliás, um ex-colega da escola, na minha casa. Quando comecei a perguntar para cada amigo que nós tínhamos na escola, e levei um susto que 80% de todos esses colegas haviam se divorciados. 80% haviam se divorciados, abandonado a fé, e abandonado o ministério e a família. No começo desse ano, no dia que estava saindo de férias, uma mãe me liga. Ela me diz: pastor, preciso conversar contigo, é urgente. O que houve, irmã? E ligou porque a filha de 14 anos havia engravidado. Aonde errei, pastor? Bom, onde errou? A gente já sabe como é que termina a história. Nos últimos meses, na minha casa, estamos lidando com o caso de uma adolescente de 14 anos. Engravidou na rua, teve neném, e nos últimos meses estão nos implorando para que fosse adotado. Porque para ela, a nossa família é a família modelo. Pela graça e misericórdia do Senhor. Ela quer que seja adotado. Nós estamos orando, ainda Deus não falou nada para a gente. Porque o pai dela, aliás, na verdade ela não conhece o pai dela. A mãe dela é uma prostituta. E ela engravidou, está com criança de 14, aliás, criança de, acho que de 1 ano, fez 1 ano agora, recentemente. E ela quer ser adotada, pedindo para o pastor, me adota, porque quero ficar aqui, gosto, amo essa família. Um colega pastor servindo ao Senhor depois de alguns anos,
A igreja descobriu que o colega pastor saía com 8 irmãs. Esse ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas. 8 mulheres. Alguns anos atrás, eu fiz casamento de 2 jovens, 2 casais. Os casais casaram naturalmente, tempo depois. A mulher casada começou a gostar de outro marido, que era amigo. E o marido também começou a gostar de mulher que casou na mesma época com... Trocaram o casal. Casamos, depois de algum tempo eles trocaram. Não entendi nada, mas eles casaram de novo. Faz parte. Hoje para hoje faz parte dessa história toda. Macabros. Tive um membro da igreja, ex-traficante, droga, e ele estava frequentando a nossa igreja. E no dia que ele começou a cambalear, né, aquelas indefinições, aquelas lutas, novo convertido, e os traficantes falaram para eles, ou para ele, olha, se você voltar de novo na rua, a gente vai matar você. Melhor você continuar na igreja. E quando deu aquela moleza aí, deu aquela fraqueza, foi se drogar naquele dia, dito e feito. Tiroteio, tudo quanto é lado, quem estava no meio, ele veio a falecer. O famoso jovem evangelista, essa história também eu acho que você deve ter ouvido. O famoso jovem cantor gospel resolveu ter um caso de homossexualidade, um caso de homossexual escondido com outro homem. E na última vez que ele teve um caso de homossexual com outro homem, ele tinha que ministrar. Depois de ter ministrado, ele cantou, pregou, tal, não sei o quê. E aí pegou as suas coisas, o namorado esperando por ele lá fora. E entraram no carro, começaram a viajar para ter uma noite prazerosa. No meio do caminho, esse namorado esperando por ele, no meio do caminho, lá no carro, viajando, no meio do caminho, o namorado pegou uma faca, primeiro cortou o pênis mesmo. Cortou o pênis dele. Aí, né? No começo é prazeroso, gostoso. Uma delícia. Cortou. Ele pegou uma faca, tirou a carteirinha de evangelismo. Você tem... Alguém aqui tem carteirinha da PNE ou não, né? Todo mundo tem carteirinha da PNE? Tem? Cuida dele direitinho aí. Pegou a carteirinha de evangelista, ele encravou junto com a faca e a carteirinha e o pênis aqui, ó. Esfaqueou. Deixou no carro e ele fugiu. O evangelista estava ali, sangrando. O delegado da cidade que atendeu o caso era Evangelho. Quando chega lá, ele viu aquilo, ficou envergonhado quando ele viu a carteirinha de evangelista. A primeira coisa que ele falou, tirou a carteirinha, guardou. O rapaz que pregava, cantava muito bem, muito bem. Como que terminou? São casos que começam bonito. O pecado é gostoso. Em Juízes, o livro de Juízes nos fala de um dos homens de Deus chamado Sansão, guerreiro, homem de Deus, forte, que venceu todas as guerras e lutas
praticamente sozinho, mas não consegui vencer o assédio de uma mulher chamada Dalila. Qual é o poder e a influência de uma mulher na sua vida? Nesse dia eu estou meditando um livro de Crônicas. Quando a gente vê um homem como Salomão, e no princípio da vida dele, ele pede a sabedoria diante de Deus, mas quando a mulher entra na vida dele, a sabedoria some. Quando o poder da mulher, a influência da mulher, entra na vida dele, a sabedoria perdeu a sabedoria. Onde que foi parar a sabedoria nessa hora? Até que ponto que uma mulher tem uma grande influência na minha vida? Ela sabe manipular as nossas vidas, logicamente. As mulheres podem mudar o nosso conceito, a nossa mentalidade. Por isso que a gente que é pastor vive brigando nas igrejas, que um jovem está servindo ao Senhor, está buscando a Deus dentro da igreja, orando, tal, não sei o que, um jovem tão fiel, logo depois que ele começar a namorar, a vida muda. Nada contra namoro, nada contra você casar, nada contra, logicamente, é de Deus, uma bênção de Deus casar. É bênção de Deus namorar. Mas quantas e quantas jovens, quantos moços, de repente, está tão bem na igreja. Logo que uma mulher entra na vida dele, desanda, a vida desanda. Começa a acordar tarde, perde o emprego, abre mão de emprego, abre mão de Deus, abre mão da família. Em nome de uma mulher. Para Sansão não foi diferente. Na sua Bíblia aí, em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vamos repetir junto aqui? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você é livre para tudo. Ninguém está proibindo para você que, cuidado, não faça isso, não faça aquilo. Logicamente, o Espírito Santo dentro de você, ele vai apitar, ou melhor, ele vai falar contigo. O que você pode, o que você não pode. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas você não pode se deixar dominar por qualquer situação. No capítulo 10, em 1 de Coríntios, versículo 14. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vamos ler todos juntos? Portanto, meus amados, fugi o quê? O que é idolatria? A idolatria não me refiro apenas numa estátua, numa imagem. Não me refiro apenas você fazendo aqui um sacrifício, ou colocar uma farofa, tal, não sei o quê, começar a fazer algumas rezas, mas também o seu ídolo, aquele que te põe de joelho. O seu ídolo, aquele que te põe de joelho. Quem te põe de joelho? Às vezes uma imagem de uma mulher nua. É essa imagem que te põe de joelho. E que quando você não consegue dominar, se controlar diante dessa imagem, é que você está sendo posto de joelho. Aquilo aí é o seu ídolo. Porque você não consegue ficar em pé. Não consegue demonstrar atitude a ponto de dizer que não. Mas quando você vê, hoje na internet, você abre aqui a primeira página, terra. Tem aqui uma mulher dizendo, vem para mim. Vem, clica aqui. Clica aqui. Clica, você vai me conhecer. Sou cheiroso, sou cheirosa.
clica aqui. Aí você olha aqui, olha para aqui, você fala aqui. O Espírito Santo não está aqui mesmo. E deve ter viajado, foi visitar os Estados Unidos. Aqui estou sozinho, tá, não sei o quê. E enganou nós. Aí você acabou clicando. Quando você obedece a esse impulso, você está idolatrando. O seu ídolo é aquele que te põe de joelho. Diante do prazer e desejo que você se prostra, e diante do assédio onde você não consegue ter atitude. Eu estou sendo tentado, mas não consigo me controlar. É porque você tem um ídolo que está te escravizando. Você tem ídolo diante de quem você está amarrado. Mas em nome de Jesus, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui para te libertar. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente serei livres. Quem é seu ídolo? Você está se expulsando diante de quem? Do dinheiro, da grana? Diante da masturbação. Fala, Jeová. Esse seu ídolo. Você vai ter que abrir mão desse ídolo para se prostrar diante dos deuses, do Senhor dos senhores. Porque assim o Pai que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 e 11. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 e 11. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Amém? Repito aqui. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. No versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, faz o quê? Faz o quê? Está falando aqui de fugir da cobiça. Nós estamos chegando no final do ano, enquanto alguns vão começar a arrumar 3, 4, 5 empregos. Troca pelo menos Deus um lugar de grana, da grana. Tem que trabalhar, tem que aproveitar, final do ano, fazer bico aqui, bico acolá, tal, não sei o quê. Por causa da cobiça, do dinheiro. Quer ficar rico no final do ano, para viajar. Nada, nenhum problema nisso aí. Porém, quando isso se torna uma cobiça. Por outro lado, o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando para saber fugir das cobiças. Quando você se lembra de fugir das cobiças, o exemplo bem clássico dessa fuga é José do Egito. Tentado por uma mulher do rei do Egito. Não era qualquer mulher. Com todo o respeito às mulheres por aí. A mulher do palácio. Que toma aqueles banhos, aquelas massagens maravilhosas. Banho de piscina, só. De repente ficou na frente do José. Homem de Deus. Quantos homens de Deus que estão aqui? Glória a Deus mesmo. O homem de Deus não apenas tem que saber dar glória a Deus. Glória a Deus. Mas quando for preciso, você está diante de uma mulher que está te tentando. Corre! Não, porque Deus vai tirar essa mulher da minha frente. Deus, vem, Deus, tira essa mulher aqui. Tira essa mulher da minha frente, Senhor. O Senhor sabe que não tem tanta força assim. O Senhor sabe todas as coisas. Senhor, tira ela, Senhor, tira ela. Eu vou para cima. Deus sabe todas as coisas. Depois Deus vai tirar, Deus vai perdoar. Irmãos,
Se for preciso correr, corra. Se for preciso você desligar o computador, pegar o computador e jogar no lixo, joga. Se for preciso quebrar a televisão, quebra a televisão. É. De LED? É de LED. O inferno também é de LED, irmãos. O inferno de LED. Chega lá. Ai, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Irmã, saber dominar, controlar. Precisa fugir, foge. Não quer saber, não quer ficar aqui. Já contei aqui a história. Quanto tempo que eu tenho aqui? Quantos minutos que eu tenho aqui? Estava de férias lá em Minas. Naquele hotel que a gente costumava fazer retiro de casais, lá em Lambari. De repente, tem aquelas coisas, né, aquelas besteiras aí, fica fazendo ginástica, tal. Você foi para descansar e eles querem te torturar. Chega lá, entra na piscina, faz para cá, faz para lá, não sei o quê, fica isso aqui, fica na piscina, tal, não sei o quê. E aí o monitor lá, ele falou para mim, o senhor pode pegar aquele, não sei como que chama aqueles salsicha, eu não sei como que chama aí. Hã? Espaguete, isso. Vai pegar espaguete, foi pegar, voltei, tá, caí na piscina. E aí comecei a falar, fica para cá, fica para lá. Daqui a pouco ele olha para mim e fala, oi? Eu fiz de conta que eu não mexi. Eu fiz de conta que eu não vi nada. Não vi nada. Vamos lá. Para cá, para lá. Para cá, para lá. Aí depois eu estava com minha esposa ao lado. Aí ele fala, oi? Falei que Liliana, eu estou querendo descer da cruz. Queria pegar esse rapaz aí. Falei que Jesus ora, Jesus tem que orar, Jesus tem que orar, ora. Falei que não estou com vontade de orar não. A vontade de pegar ele. Quer dar um soco nele. Não tem prazer em orar, não vou orar agora não. Não, ora, tem que orar, tal, não sei o quê. Falei que não vou orar, quero pegar ele. Então vamos sair da piscina, não vamos sair da piscina. Só que não parou por aí. Brincadeira de mau gosto, tal, não sei o quê. Num dia do almoço eu chamei ele. Eu estava almoçando, eu, a minha família. Chamei ele, rapaz, vem aqui. Senta aí. Tu me conhece? Sabe com o que eu estou lidando? Começou a se encolher e tal, não sei o quê. E aí fiz um discurso. Deu um discurso na hora. Ele começou a se encolher. Quase entrou em cima, aliás, debaixo da mesa. Só que o diabo, ele muda a estratégia. Eu saí de lá, no hotel, não falava mais comigo. Não conversava mais comigo. Depois disso, lembro que antes de entrar para voltar de férias, nós fomos lá no Recanto, para a gente estar orando. Ficamos lá, acho que uns 12 dias, 13 dias lá. Saindo do Recanto, eu falei para os irmãos, vamos lá conhecer aquele costela no bafo, né? Passamos lá no costela de bafo, tal, não sei o que, sentamos. Éramos nós 4, né? O pastor Beto estava, né? A gente almoçando, tá? Aí a garçonete começou a servir lá. Quem escolheu? Jesus. O diabo te conhece. O diabo sabe quem você é. Quem escolher, vamos escolher. O diabo escolheu ou mudar uma estratégia diferente. Já que com o homem não conseguiu, vou procurar outra mulher. Oi, tudo bem contigo? Nós estamos aqui em 4, 5 pessoas, sou eu, pô.
Não, ninguém mexe nele, ninguém toca nele aqui. O rapaz é bonzinho. Sabe aquela fala mansa, né? Aquela fala, quando o diabo começa a falar aquilo que você quer ouvir. Ok, irmão, vamos sair daqui. Vamos sair daqui porque estou com um espírito maligno me seguindo aqui. Todas essas férias aqui. Estou sendo perseguida. Tinha que correr, tinha que fugir naquele momento. Irmão, se for preciso correr, corra. Se for preciso abrir mão de algo prazeroso, considerar um bafo, larga. Vai embora. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Vamos ler todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Foge também. Tudo é fuga. Tudo é uma questão de fuga. Estamos fugindo. Só que essa fuga pode ser também que fugir com os pés, como você renegar, renunciar. Mandar calar o diabo. Dizer para ele que, ó, cala-te. Eu não vou falar contigo. Como fugir das tentações? Primeiro, saber guardar o seu coração. Saiba guardar o seu coração. Para mim, um texto clássico que tem na Bíblia, que eu gosto muito, é esse de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo que se deve guardar. Guarda o quê? Sobretudo, é questão de prioridade. O que é prioridade? Tem gente que prioriza guardar o seu carro. Ou tem gente que prioriza guardar o quê? Guardar a sua família. É importante, lógico. Tem gente que prioriza guardar o quê? Uma poupança. Tudo isso é bom, mas acima de tudo, tudo que você deve guardar, guarda em primeiro lugar o seu coração. Depende muito do que está entrando no seu coração. Que tipo de imagem, que tipo de ideias, que tipo de vozes que está entrando no seu coração. Você sabe lidar com isso. Às vezes não está entrando nada, mas o próprio coração em si começa a desenvolver algumas ideias, alguns pensamentos, algumas coisas estranhas. Tem dia que você acorda, você não, sei lá, você não olhou, não viu a internet, não viu ninguém na sua frente, mas o seu coração já começa a desenvolver o quê? Insatisfação, carência, não sei o quê. E aí que você precisa se tocar e dizer, não, estou sendo contaminado agora. Preciso orar. Estou sendo contaminado com algumas impurezas, preciso renunciar. Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, a morte, adultério, a prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Segundo lugar, começa a pensar diferente. Para de pensar em besteiras. Pare de pensar em besteiras. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é impuro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisto pensais. Pode ficar pensando em besteiras. Uma irmã que está sentada aí, de repente aquela cadeira não tem aquele envelope atrás, fica olhando para aquela janela daquela irmã. Está pensando em besteira, pô. Está na igreja aí, cultuando tal louvor. Tem gente que não está nem aí na unção, no louvor, na adoração. Não está nem aí na letra da música, não está nem aí. Está olhando aqueles filé mignons aqui que fica. Filés aqui. Filé mignon. Bife. Fica recaído aqui.
Irmão, pare de ficar pensando em besteira. Pô. Estamos numa época onde que as mulheres, até homens, expõem tudo para fora. Por mais que a gente fale, mas as abençoadas vêm com aquela mini saia, e tomara que caia por cima. Tomara que caia. Não sei por que deram esse nome aí. Será que deve ser um homem que deu esse nome aí? Ó. Fica orando, Senhor, tomara que caia. Caia, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, manda um anjo para cair. Manda um anjo, Senhor, tomara que caia. Aí nunca caiu até hoje. Está frustrado, né? A gente fala, mas não vem com essa roupa. Os irmãos falam aqui, não, pastor, isso aí é vontade. Falta demora nessa igreja. Pô. Qual é a intenção que está nisso aí? Para de pensar em besteira, irmãos. Pense em Deus. Coisas maravilhosas, coisa do céu, coisas celestiais. Para de ficar pensando coisa por aí. A sua mente tem que ser uma mente onde tem que ser como pode produzir louvor, pensar nas coisas belas, coisas maravilhosas. Em quarto lugar, saiba reconhecer as armadilhas da soberba e de orgulho. Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Antes de você cair no pecado de adultério, da prostituição, ou qualquer masturbação de dinheiro, antes de você cair em qualquer pecado, mas o pecado que precedeu era a soberba. Soberba até que ponto, pastor? Porque quando você foi tentado, você precisava procurar alguém. Em primeiro lugar, você precisava reconhecer que estou pecando. Você pensou, não tem nada a ver. Eu estou carente mesmo, a esposa não está me dando, culpado da minha esposa. Então você já começou a pensar o quê? Já em orgulho, caiu no pecado de orgulho, pecado de arrogância. Na hora que você cai, ou antes de cair no pecado, qualquer tipo de pecado por aí. Mas o primeiro pecado que a gente cai é de soberba, orgulho. Quando você está começando a pecar, só que você não reconhece que está pecando. Às vezes a sua esposa, às vezes o seu pastor, às vezes os irmãos da igreja começam a falar para você que, irmãos, está pisando na bola. Você fala, não julgueis. Mateus 7. Mateus 7 está julgando. Não julga. Ele quer sempre se defender. O arrogante, o orgulhoso sempre quer se defender. Que o culpado não é ele. Se faz até coitado. Que o culpado não sou eu. Isso não tem nada a ver. Ele fica pensando que, eu sei lidar com essa situação. Não preciso da ajuda de ninguém. Eu vou me virar. Estou acostumado com esse pecado de estimação. Ninguém pode julgar os outros, todo mundo peca. Todas as vezes que eu pecar, Deus irá me perdoar. Ninguém vai saber disso. Orgulho. Arrogância. Antes de você cair em qualquer pecado, o pecado que a gente cai, em primeiro lugar, é de orgulho, soberba. Queridos, é mais fácil confessar tentação do que confessar pecado. Mas se for preciso confessar também pecado, Deus vai te perdoar e você será curado. Eu quero ler 2 versículos aqui que são bem clássicos para mim. O primeiro deles é Provérbios capítulo 28, versículo 13 a 14. Abre aí, por favor. 2 textos que eu vou ler aqui só para terminar, a gente vai orar. Provérbios capítulo 28. Versículo 13 a 14. Quem esconde os seus pecados não prosperará. Mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o seu coração, ou quem endurece o coração cairá na desgraça. Primeiro,
Quem esconde os seus pecados não prosperará. Esconder pecado. A gente se esconde pecado diante de quem? Diante de Deus, diante dos homens. Porque Deus sabe que está pecando. Mas a gente esconde pecado diante de quê? Diante daquelas pessoas que deveriam ouvi-los. A gente esconde pecados diante da esposa da gente, diante dos nossos filhos. A gente esconde pecados diante do nosso chefe, nosso pastor, nossos líderes. A gente esconde pecado diante de todos aqueles que deveriam ouvi-los para confessar. É momento que a gente precisa sentar com o nosso pastor. Pastor, eu estou pecando. Ou quem sabe com a nossa esposa. E eu reconheço que tem alguns homens, alguns maridos, que têm medo de confessar pecado para a sua esposa. Porque no dia que confessar o seu pecado para a sua esposa, pode acontecer duas coisas. Você vai ser espancado com aquele pão de macarrão, né? Isso vai quebrar a sua cabeça e ter medo disso. Ou, no mesmo dia, ela pede divórcio. E para você não se comprometer, não passar por esse risco, melhor você se esconder. Não fala nem com o pastor, nem a igreja sabe disso. Ninguém sabe disso. Só Deus que sabe. Deus sabe. Mas você está escondendo o pecado diante de quem deveria ouvi-lo. O fato de você esconder o pecado diante de quem deve ouvi-lo, isso está causando enfermidade, doenças dentro de você. Há enfermidades que não são necessariamente curadas ou curados pelos remédios ou pelos médicos. É através da confissão que a gente é curado. Por isso que o apóstolo Tiago diz: confessai vossos pecados uns aos outros para serem curados, sarados. Recentemente eu contei lá na igreja a história de um pastor lá em São Paulo. Lamentavelmente, com tristeza, a gente tem que falar de pastores, né? Porque a gente é da mesma classe, a gente passa a mesma luta. O pastor estava no ministério colegial, como aqui a sede, como nosso ministério Peniel, e é um dos pastores, e bem casado, uma esposa, com todo respeito, linda, uma filha linda. E aí esse pastor conheceu uma outra moça, como de sempre. Parece que a história é a mesma coisa, sempre. Aí começou a sair com ela, a escondida da esposa e do pastor. Resumo da história. Ele atraiu AIDS. E o pastor soube disso, o pastor principal da igreja soube disso. E aí ele ficou doente por alguns anos. E ela engravidou, a esposa engravidou. E ele ficou internado, emagreceu muito, muito mesmo. E o pastor, contando essa história, disse, quando eu fui visitar ele, e ele não tinha mais nem pele, estava tão magro assim. E ele começou a falar lá na cama do hospital, que meu pastor, vou sair daqui do hospital. E a gente vai começar a pregar muito a palavra de Deus, vamos começar a ganhar muitas almas. O pastor com lágrimas assim, que olhou para a situação, pensando, não tem mais esperança, né? E esse pastor morreu, ia falecer. Pecado escondido. Pecado é gostoso. E como você sabe lidar com isso? É gostoso, é prazeroso pecar. É prazeroso quando você consegue seguir o que teu coração está mandando. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Mas a questão não é o momento aqui agora, é lá atrás. As consequências que te esperam. Lamentavelmente, é que depois que as consequências vierem, todo mundo vai chorar.